estará com a responsabilidade de trazer este drachá, breve drachá, é a nossa Roá Camila Valadão Visconde. Quero chamá-la agora, nessa hora. Vamos estar orando por ela. Eterno Elohim, eterno Deus, Baruch atah Adonai Elohim melech haolam, bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Todarabá Hashem, pelo início desses trabalhos, que tu possas continuar abençoando com teu Ruach HaKodesh, com teu Espírito, ministrando sobre as nossas vidas, nós que aqui estamos e aqueles que estão nos assistindo na live. Abençoa, continua derramando as tuas brachot, as tuas bênçãos, e agora Hashem usa o pregador desta noite para a entrega deste drachá. Manifesta o teu poder na sua vida e sobre as nossas vidas. Te oramos gratos, em nome do Senhor, e Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. Amém. Shalom a todos, a paz. Nesse dia nós nos cumprimentamos com Yom Zikaron Teruah de Rosh Hashanah. Hoje é dia de Yom Teruah, dia de Ano Novo Judaico, o nosso líder nos afirmou. Eu gostaria de ler um versículo com vocês, gostaria que todos ficassem de pé em honra da palavra de Deus. Bem rapidinho, tá? Vai Daber Adonai el Moshe lemor, Daber el Bnei Israel lemor, Bechodesh Hashem Be'echad lechodesh Yireh lachem Shabbaton ve'zichron teruah mikra kodesh kol melechet avodah lo ta'asu be'chiraftem isher la Adonai. Deus falou a Moisés dizendo-lhe para falar aos israelitas a dizer: o primeiro dia do 7º mês será um dia de descanso para vocês. É um feriado sagrado para lembrança e soar o chifre de carneiro. Não façam qualquer trabalho servil nesse dia. Tragam uma oferenda de fogo a Deus. Amém. Podemos assentar em nome de Yeshua. Hoje é um dia extremamente especial. É um dia que Deus escolheu. Existem momentos na nossa vida que são extremamente especiais e nós não podemos perder, porque são datas estabelecidas pelo Criador. E nesse dia, Deus falou que ao primeiro dia do 7º mês seria um dia de descanso. Seria não, é um dia de descanso, é um feriado sagrado. Então eu quero agradecer ao Senhor por todos que estão aqui conosco hoje, por todos que estão na sua casa, separando essa data tão especial, porque essa data o próprio Deus estabeleceu. Isso é um privilégio. Hoje tem gente em casa com seus problemas, quando Deus nos convida a celebrar as suas festas santas, as festas que Ele fez para o homem. Nós não fazemos festa para filho, fazemos festa de casamento. E o que a gente quer na festa? A gente quer os convidados, não é isso? A gente prepara um banquete, a gente prepara uma ornamentação maravilhosa para que todos se sintam alegres nesse dia. Deus está nos convidando para nos alegrar com Ele. E essa data, Ele disse para Israel: fica comigo, coma na minha presença. E eu vou mostrar para vocês hoje algo que Deus me mostrou, que eu achei maravilhoso, no livro de Neemias. Quem já leu o livro de Neemias aqui? Ou já ouviu falar? Vocês sabiam que Neemias comemorou a festa de Yom Teruah? Quem sabia? Levanta a mão. Os judeus sabem que ele comemorou todas as festas bíblicas. E vamos saber lá no livro de Neemias. Eu gostaria de ir lá no capítulo 1. Irmãos, falar de Rosh Hashanah é falar de muitas coisas, tá?
Mas eu vou como o tempo é pouco, ficar na porção de Yom Teruah, dia do brado. Teruah significa brado, é aquele som que vocês vão ouvir daqui a pouco, que é o som do shofar. Gente, aqui em Neemias, no capítulo 1, no versículo 1, já vai dar uma data pra gente. Que data é essa? As palavras que nós lemos juntos, deixa eu achar aqui a anotação. Esse mês de Kislev, segundo a Bíblia, é o 9º mês do calendário judaico. Guarda isso. É o 9º mês. 9º mês do calendário judaico. O que acontece nessa época em Israel? Tem muita chuva, tem neve, é uma época fria, é a época que a gente comemora Hanukkah. Depois a gente fala disso. Ok? Neemias foi prosseguindo. Quem já leu o livro de Neemias vai ver que no primeiro capítulo ele faz uma oração pedindo ao Senhor acerca de Jerusalém, que estava destruída. No capítulo 2, acompanha comigo no versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan. Repitam, Nissan. Nissan é o primeiro mês do calendário bíblico. É o mês que Deus libertou Israel do Egito. É o mês que nós comemoramos Pêssach, a Páscoa. É o mês que nós comemos pão sem fermento, chamado de Matzah. É nesse mês que Yeshua disse: todos os anos fazei um memorial de mim, porque ele é o nosso corban, ele é o nosso cordeiro pascual. E todo mundo sabe, né, que quando Israel saiu do Egito, para o anjo da morte não pegar neles, o que tinha que fazer? O que tinha que fazer? Sangue no umbral da porta, né? Para o anjo da morte não nos pegar, irmãos, a gente tem que estar com o sangue do cordeiro. Esse sangue ainda é real. Nós precisamos desse sangue na nossa vida. É o sangue que nos santifica. E no livro de João, 1 João vai dizer: se nós estamos nele, em Yeshua, o seu sangue nos purifica de todo o pecado. E nós não ficamos mais em trevas e temos comunhão uns com os outros, né? Todos aqueles que têm o sangue do Cordeiro têm comunhão, está na luz. Aleluia. Então, nesse mês aqui, ó, no mês de Sam, o que ele fez? Ele foi até o rei Artaxerxes, né, se apresentou, falou com ele a respeito dos muros. Deus levantou Neemias para a reconstrução dos muros. Irmãos, entenda uma coisa: Deus é aquele que permite a destruição. Sabe por quê, irmão? Por causa das nossas escolhas erradas. Nós, muitas das vezes, escolhemos errado. E o que o nosso Pai permite? O mal vir sobre nós. Ah, tu quer escolher errado? Então, melhor. Fica lá no meio das nações. Vê como é bom servir os deuses estranhos. Vê como é bom ser abandonado. Ele disse: Israel, você vai conhecer o meu afastamento. Eu não sei aqui como é que são os pais aqui, mas quando um pai se cala para um filho, esse filho... Mãe, pode me ajudar? Mãe, ignora. Pai, pode... Você escolheu o meu afastamento. Por quê? Porque não quer me ouvir, não quer me obedecer. Ah, a Shem também faz isso. Então, o que aconteceu? Os muros de Jerusalém foram fendidos. A Beit Hamikdash, a casa da santidade, ela foi queimada. E tudo aquilo que tinha aqui dentro. Porque Deus não era poderoso para livrar? Não, irmãos. Porque o povo do Senhor escolheu o quê? Andar segundo os costumes pagãos, segundo os costumes das nações. Do que adianta a gente levantar um altar para Deus se aqui Deus está profanado? Ele quer a nossa santificação, Ele quer o nosso amor. Quando nós falamos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, o Senhor nosso Deus, Ele não quer um amor superficial, Ele quer um amor de todo o coração. Um amor de toda a alma, de todo
disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, dizer que ama a Deus, que canta para Deus, mas a sua vida, as suas atitudes, as suas palavras, as suas obras não são de amor, de obediência, de verdade, nós não amamos a Deus. Nós mentimos. Porque a palavra fala disso. Ninguém pode falar que Deus é mentiroso. Quem é mentiroso? É o homem. Nós. Neemias fez uma oração, você vai ver que nesse livro ele fez intercessão de confissão de pecado. E ele se incluiu: Senhor, nós pecamos contra ti. Nós deixamos os seus mandamentos. Não já se santificava mais o Shabat, se comercializava, não tinha mais esse negócio de Yom Teruah, que história é essa? Não tinha nada disso. A terra não tinha descanso. Tu descansava com a família, o empregado ficava lá, ó, ralando. Começou a entrar o quê? Iniquidade. E Deus sempre levantando os profetas para dizer: ouve Israel, retorna. E assim hoje é o Senhor, irmãos. Hoje o Senhor está convidando cada um de nós para retornarmos para Ele. E o que é esse retorno? Esse retorno não é você voltar para uma religião. É você voltar para Ele de todo o coração, com o coração sedento em obedecer a Ele. Porque Ele disse que o primeiro dia do 7º mês é o dia de você parar, você obedecer. Isso é demonstração de amor. Isso é demonstração de amor. Demonstração de amor são em obras, não são em palavras. Agora, lá no capítulo 6 de Neemias, eu estou falando com vocês sobre isso, sobre o calendário, para a gente entender a importância que a Torá tem, que a lei de Deus tem. No capítulo 2, que a gente viu nesse mês de Nissan, eles comemoraram o que? Pêssar. As festas do Senhor é uma maneira da gente se santificar. Vocês sabiam disso? Quando a gente realiza as festas do Senhor, nós estamos nos separando para Ele. Nós estamos saindo das coisas do mundo, das coisas pagãs, e nos voltando para Ele. A gente não está judaizando, a gente está nos santificando para Deus, porque foi Ele quem nos pediu. Amém? Irmãos, o nosso Deus vem de Israel. Não tem como a gente querer santificar a nossa vida e não ter os costumes que Deus deu para o seu povo. Esse costume não é de Israel, esse costume é do Senhor que Deus deu para Israel e para as nações, para a gente santificar. Amém? Lá no capítulo 6, versículo 15, vai falar o seguinte: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu. Elu em 52 dias. Elu é o nome de um mês hebraico. Quem sabe que mês é esse? Passado. É o 6º mês. Eles estavam... Irmãos, quem leu aqui o livro de Neemias sabe que foi fácil construir os muros de Jerusalém. Foi facinho, né? Foi tudo maravilhoso, não teve uma resistência, tudo, ó. Muito choro, muito jejum, muita arma, que eles construíram e ficavam lá de guarda. Firmes. Então, irmãos, para a gente obedecer a Deus, eu estava até conversando com a minha mãe. É até simples as coisas que Deus fala, mas por estarmos num mundo que a palavra diz que é do maligno, a resistência é tão grande que se a gente não perseverar, a gente deixa. Se Neemias não tivesse um coração firme do propósito que Deus deu a ele, ele não teria acabado esses muros. Não foi fácil, irmãos. Então, no 6º mês, que os rabinos vão dizer que é o mês que Israel é o mês que todo mundo vai lá para o muro das lamentações, confessar os seus pecados, fazer as orações, né? Se voltar mais para Deus. Nessa época, em Israel, o muro tinha sido reconstruído. Nitzavon, vitória, com muita luta, mas vitória. Agora, abre lá no capítulo 8. Chegou o 7º mês. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, em hebraico Ezra,
o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdra, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim, de homens como de mulheres e de todos os sábios, para o quê? Ouvirem no primeiro dia do 7º mês. Hoje é dia de nós ouvirmos a lei de Hashem. A lei de Deus. Houve uma aversão à lei de Deus durante muitos anos. Que a lei de Deus acabou, que a lei de Deus é ruim, que o Deus do Velho Testamento era muito rígido. A lei é só para judeus, dá para cá, só para os judeus. Isso tudo, irmãos, veio com o esfriamento da fé. Porque Paulo vai dizer na carta aos Romanos que a lei de Deus ela é boa, perfeita, santa, justa, agradável. Por quê? Que hoje a gente repudia, repele os estatutos do Senhor. Alguém aqui já trabalhou num lugar onde não tem nenhuma organização? Levanta a mão. Ele estava falando da Torá. Alguém já trabalhou num lugar assim? Não tem hora para entrar, não tem hora para sair. Cada um faz o que quer. Alguém já trabalhou num lugar assim? Alguém já viveu numa casa assim? Não tem hora para acordar, não tem hora para fazer nada. Então vocês vivem no meio das regras, é isso mesmo? Vocês têm hora para entrar e para sair? Vocês devem satisfação? Entendi. Agora a gente quer vir para a presença de Deus e quer ser libertino? A gente faz o que a gente quer? O Senhor, Ele tem mandamentos, ordenanças, estatutos, juízos justos. E a gente desconhece, porque a gente aprendeu que a lei de Deus acabou. Mas hoje é o primeiro dia do 7º mês. E quando Esdra leu a lei de Deus, vocês vão ver o efeito que isso teve na vida daquele povo. E esse é o mesmo efeito que vai ter na nossa vida. Amém. É esse efeito. Você vai ver que ninguém ficou louco, ninguém ficou perturbado. Pelo contrário, o povo foi liberto. O povo se alegrou. Vamos continuar aqui a leitura. E leu nela diante da praça que estava diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e sábios. E o ouvido de todo o povo estava atento ao livro da Torá. O povo estava atento. E Esdra, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estava em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias e Semá, e Anaías, e Urias, e Uquias, e Maceias. E a sua mão esquerda, Pedaías, Misael e Malquias, Rassum, Hasbadaná, Zacarias e Mesulão. Você já foi em congregação onde tem, né? Aí fica os pastores em volta, né? Sentados. Isso é o princípio. Quando você chega na sinagoga, né? O povo fica sentado para ouvir a Torá e estudar a Torá. E se assenta na cadeira que ele vai trazer a drachá, como diz o nosso Rush. E Yeshua, quando ele se assentou na cadeira de Moshe, ele se levantou e leu a porção de Isaías e disse: o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para pregoar as boas novas aos quebrantados, falar no céu da vingança do Senhor. Ele fechou o rolo da Torá, ele se assentou e disse: hoje se cumpriu essa palavra. Ele se assentava para ensinar a Torá. E hoje, irmãos, o que a gente está aprendendo? Que tipo de ensino você está aprendendo? O que você precisa está na lei de Deus. Porque ela é a tua vida. Vocês vão ver que Yeshua, ele disse no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 44, convém que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moshe, e nos profetas e nos salmos. Quem não conhece bem
o hebraico ou o judaísmo em si, quando a gente fala Moshe, profetas e salmos, a gente está falando de quê? Quem sabe? Tanar. Tanar significa Torá, profetas e escritos. Ou seja, toda a primeira aliança, a Torá, a porção dos profetas, a porção dos escritos que hoje você aprendeu que é livro poético, livro menor, profeta maior. Não é assim que é dividido o cânon bíblico. Não é. Ela é chamada de Tanar. E Yeshua falou, convinha que tudo que estava escrito no Tanar abriu-lhe o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ele disse, convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito. Ah, então a Torá fala de Yeshua? É claro. Os Salmos falam de Yeshua? É claro. Quando Yeshua foi crucificado, ele recitou os Salmos 22. Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele recitou o que Davi disse. Então, os Salmos falam dele. Nós precisamos retornar para a lei de Deus. Nós precisamos voltar para a instrução de Hashem, para conhecer o nosso Messias, porque o nosso Messias está com uma roupa estranha. O nosso Messias vem de Israel, o nosso Messias conhece a lei de Deus e ensina a Torá. Amém? Vocês vão ver isso aqui. Continuando lá no livro de Neemias 8. 5. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. Abrindo-lhe ele, todo o povo se pôs de pé. A gente está no livro de Neemias, mas quem estava lendo era Esdras, tá? Aquele que ensina a palavra, vocês vão ver aqui nas escrituras, Esdras era um sofer, era um sacerdote, é aquele que ensina a palavra do Senhor. Vocês sabem o que a palavra, eu vou falar o Tanar, compara aquele que ensina a palavra do Senhor? Alguém sabe? Ele tem a função de ensinar os estatutos de Hashem, os juízos, a lei de Deus. Esse é o sacerdote. Ele é comparado ao anjo de Deus. Livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 7. Aí, todo mundo canta que nós somos uma nação sacerdotal. Ou não? Acho que a gente canta assim. Nós somos um povo escolhido, uma nação sacerdotal. Mas uma nação sacerdotal, irmãos, faz o quê? Cumpre a função sacerdotal. Um sacerdote, ele precisa ensinar a lei de Deus. Um sacerdote precisa ensinar o estatuto de Deus. Não precisa dar um púlpito para você ensinar. Você na sua casa, você ensina para o seu filho o que é justo, o que é correto. Você vai ensinar ele a ter esperança, porque o dia não vai chegar para ele. Lá no Salmo 78, é da vontade de Deus. Escuta a minha lei, povo meu, inclina o meu ouvido às palavras da minha boca. A lei é de Deus, não é de Moisés. Então a gente tem que ouvir ela. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, nossos pais não nos têm contado. As mamães, os papais, os avós precisam contar a lei de Deus para os seus filhos, porque eles precisam colocar em Deus o que é? A esperança. Versículo 4 de Salmos 78. Não nos impromiremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que Ele fez. Porque Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que as fizessem conhecer aos seus filhos. A função do filho saber a Torá é sua. Não é do pastor, do pregador, do rabino, do razão, é sua. Você precisa sentar na sua casa, andando no seu caminho, ensinar os seus filhos, adolescentes, crianças, jovens, a lei de Deus, os seus juízos, os seus estatutos e as suas ordenanças. Precisa entender, filho, você precisa estudar 6 dias durante a semana, porque no 7º tu não vai estudar.
ela, fazer separação entre coisas santas e profanas, essa função é sua, essa responsabilidade é sua. E por que nós não cumprimos a nossa responsabilidade? Porque como ouvirão se não há quem pregue? Quem te ensinou isso? Mas a lei de Deus nos ensina. Salmo 78. Para que a geração vindoura soubesse e os filhos que nascessem se levantassem e apontassem os seus filhos. Quantos jovens tatuados hoje em dia? Yeshua Mashiach, Yud-Heh Vav-Heh. O fato de você colocar o nome de Deus na sua pele não te isenta de nada. Você está profanando a casa do Senhor. Não marcarás teu corpo em prol de nada. Isso é ordem de Deus. Irmãos, quem quiser lutar contra isso, que lute depois diante do trono. Mas é nossa função ensinar. Nós temos funções, irmãos. Nós temos obrigações. Os nossos filhos precisam nascer para que eles nascessem, se levantassem e contassem para os seus filhos. Nós vamos morrer. Mas tudo aquilo que você semeou na vida do seu filho, do seu neto, quando você fechar o olho, aquela palavra vai ficar nele. Ele vai, quando chegar a vida adulta, ele vai falar: minha mãe falou que Deus diz isso, meu pai falou, meu avô falou. E assim as gerações vindouras vão colocar em Deus a esperança, não no dinheiro. As pessoas estão colocando no dinheiro a sua esperança. Trabalha, 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 trabalha. É isso que você está ensinando para o seu filho. Estuda, estuda, estuda. Não. Você não pode ser uma mulher que fica só em casa. Você precisa ter sua independência. Amada, é isso que tu está ensinando para sua filha? Mulher virtuosa, quem achará? Esheth-Caí é uma mulher forte, é uma mulher que zela pela sua casa, é uma mulher que o seu marido a elogia. Por quê? Porque ela não come o pão da preguiça. A tua filha está lá, suas filhas estudam, não te ajuda em casa, não faz nada. Esheth-Caí nunca será. A palavra diz: quem a achará? Mães, façam que suas mulheres tenham esse valor. Façam que suas netas tenham esse valor. Mulheres, quem achará? A palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem que encontra uma esposa. Porque a mulher tem um monte, mas esposa, quem achará? Essa mulher, ela foi treinada. E olha, Lemuel, que é lá o Provérbios 31, a mamãe dele falou: meu filho, ele estava sendo preparado para ser um rei. Ela instruiu o filho dele: tu não se dê a bebida, meu filho. Olha, procure uma mulher dessa. A mãe estava instruindo aquele filho, ela estava investindo naquele filho. Façamos isso em nome de Yeshua, para que nós possamos ter essa geração santa. A raiz é a geração santa. Para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde. Quantos de nós fomos rebeldes? Casamos porque a gente se adulterou, porque a gente fez o auê, a gente se prostituiu, a gente fez só besteira na nossa vida. Isso vai ficar de marca, de exemplo para a nossa família. Agora, daqui em diante, o que tu vai fazer? Ensina ao teu filho o caminho que ele deve seguir. Mostra para ele o caminho da vida. Mostra o caminho da bênção. Caminho da lei de Deus. Geração que não regeu seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Todos os filhos que não querem ouvir os seus pais são rebeldes. Todos. Pode ter 50.000 anos. Escuta seu pai e sua mãe. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias sobre a face da terra. É ordem de Deus. Não importa quem é seu pai, quem é sua mãe, nós devemos honrar a eles. E quanto mais eles tiverem cabelo branco, mais eles vão ter, em nome de Yeshua, sabedoria, e mais nós devemos honrar ele. E outro, irmãos, a Torá diz que quando alguém tem cabelo branco, sabe como a gente tem que se comportar com eles? Você não fica relaxado, não. Você levanta quando eles chegam perto de você. Você levanta para você se coloca em serviço dessa pessoa. Isso é mitzvah de Hashem, isso é ordem de Deus.
e jamais maldito aquele que falar mal da mãe e do pai. E todo o povo dirá amém. É pecado para a morte. Você quer saber o que é pecado para a morte? Amaldiçoa seu pai e sua mãe. É pecado para a morte. Bom, finalizando essa palavra, irmãos, eu não vou continuar lendo. O livro da lei precisa ser ensinado. Ele precisa ser explicado. Não adianta você só querer ler a Torá em casa. Existe um lugar para você aprender. Vem, vai para a sinagoga, vai para a congregação para você aprender. Porque Deus levantou para isso mesmo. Ouvir a lei de Deus traz, sabe o que? Arrependimento. Puxa vida, se eu soubesse disso, que não poderia fazer um jugo desigual, puxa vida, eu ia estar sofrendo agora. Mas é que tua mãe não falou contigo, não? Porque a lei de Deus ensina. Embora reconhecer um erro nos faz chorar, se alegre, pois esse é um dia de júbilo. Mesmo que o Espírito Santo de Deus esteja tocando teu coração, puxa vida, né? Eu estou sendo bem desleixado. Fica feliz, Deus está falando com você, porque hoje Deus está te dando a oportunidade de fazer o quê? Testificar, retornar para Ele. É isso aí, o Pai está de braço aberto para a gente, graças a Deus, né? As festas de Hashem são para nos alegrarmos, irmãos. É tempo de rir, é tempo de saltar. E para de se aborrecer porque você não tem, que você não conquistou. Ah, eu fiz 30 anos, não conquistei nada. Ah, está repreendido. Volta para o Senhor. Volta o seu coração para Hashem. O que adianta a gente ganhar o mundo e perder a nossa alma? Ai, eu não conheci todos os países. Ai, eu não vivo porque eu não viajo. Não, sinceramente, quem diz isso é mais vazio do que... Sabe por quê? Porque essa pessoa não tem esperança nenhuma. Nós esperamos o mundo vindouro. Sabe por quê? Porque lá ninguém vai ficar velho. Pode falar velho? Ninguém vai ficar caidinho. Vai estar todo mundo sendo um corpo glorificado. Todos nós. É a igreja dos primogênitos. Primogenitura, irmãos, é um direito que pode ser perdido. Tá? Ele pode ser perdido. Então, guarda o teu nome no livro da vida. Os rabinos acreditam que no dia de Yom Teruah, Rosh Hashanah, Deus ele se assenta no juízo e dá 10 dias para a gente se arrepender. Irmãos, então, volta o teu coração para o Senhor. Queira tudo novo para a tua vida. Yom Teruah é um dia consagrado, é um dia de alegria, é dia de comer. Ria! Para de se preocupar. Ai, fulano gosta de mim. Dá um beijo lá, fulano não gosta de você. Vai lá, dá um abraço nele. Chato, dá lá um abraço. Vem cá, ô glória. Né? Vamos comer chocolate. Vamos se encher de endorfina. Ouvir música, abraçar, cantar, abraça. Para de ser chato, viu? Cara de eu, hein? Sai fora. Tá com, fica no telefone lá igual um bicho. Olha pro teu próximo. Aí de repente Deus te dá o teu varão, tua varoa assim, ó. Você presta atenção. Não, bobô, doente, volta para Deus. Deus vai abrir teu olhar, irmãos. Então no dia, a alegria foi tão grande, irmãos. O povo não estava comemorando mais nada. Foi um momento assim de retorno para Deus. No livro aqui de Neemias. Quem não leu o livro de Neemias, lê depois com calma. A alegria foi tão grande, irmão, que nesse capítulo 8, no dia 1º é Yom Teruah, no dia 10º é Yom Kippur. Yom Kippur é dia de expiação, é o dia que hoje os judeus fazem jejum, né? E no dia 15º é dia de Sukkot, é a festa das cabanas. A alegria foi tão grande, que no segundo dia eles já estavam perguntando como é que vai essa festa aí, como é que faz? Eles já estavam caçando as cabanas. Irmãos, Deus encheu Israel de alegria, porque eles queriam se voltar para Deus. Se você quiser hoje se voltar para o Senhor, Deus vai te encher de alegria. Alegria, 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 alegria de Deus. Endorfina nos céus.
Coisa boa. Bebida alcoólica da endorfina dá. Comida da endorfina dá. Drogas também dão. Mas a endorfina dos céus, irmãos, ela é permanente. Ela nos enche. Você vai ver que vai ser até bonito daqui, sabia? Você vai ficar bonito. Sabe por que vai ficar bonito? Porque um coração alegre formoseia o nosso rosto. Amém? Os festivais de Deus são sagrados, irmãos. Quanto mais você desobedecer a Deus, eu não gosto do sábado, do Shabbat. Tu vai ficar feio. Sabe por que tu vai ficar feio? Porque tu está desobedecendo a Deus. Quando a gente fica lá, eu não gosto disso, eu não entendo disso, eu não sou judeu. Irmão, faz o que Deus está mandando. Vocês lembram lá do general Naamã, leproso? Era um homem de boa, era um homem forte, valente. Aí o profeta não foi até ele, só falou, manda ele se banhar lá no Rio Jordão. Mas Rio Jordão? Eu não, vou embora. A gente está assim, a gente está mesquinho. Não vou fazer isso não, porque, irmãos, Deus está mandando a gente se banhar no Rio Jordão. Deus está mandando obedecer a lei dele, só faz isso, não faz mais nada. Deus não está mandando você ir para Israel, Deus não está mandando você fazer jejum, milhares de... Deus está mandando você obedecer a lei dele. Aí os empregados falaram, mas, Senhor, se ele tivesse mandado fazer uma grande coisa, o Senhor não faria? O Senhor não quer cura? O que ele falou, irmãos? Faria. Então, banha 7 vezes nessa água aí. Irmãos, obedecer é melhor do que fazer sacrifício. Vamos obedecer. É simples. É simples. O que Deus nos pede é simples. O dia de Yom Teruah e Sukkot tiveram muita alegria aqui descrito em Esdras, porque o povo escolheu obedecer a lei de Deus. Lá no Salmos 40, versículo 8 diz: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Salmos 19, 8. Os preceitos do Eterno são retos e alegram o coração. Não trabalhe nesse dia. Escolha oferecer ofertas ao Senhor e Yom Teruah Sameach Veshana Tová. Nós temos um excelente dia de Yom Teruah. Nós vamos tocar aqui o shofar daqui a pouco. Foi isso que Deus mandou a gente fazer. A gente ouviu o shofar. A gente está em comunhão. A gente comer. Não tem dieta hoje. Come com gostoso, com alegria no teu coração, com amor, abrace, beije. Tá chateado com o irmão em casa? Vai direto nele, vai dar louco. Eu falei pro meu marido assim, meu marido é aquele, ele tá em pé, irmãos, mais lindo da igreja. Amém, glória a Deus. Quando eu não estiver bem, eu vi isso na internet, achei legal. Joga um sonho de valsa antes de você entrar. Porque a palavra diz que o presente aplaca a ira, não é isso? Tá com problema com alguém? Dá logo um presente, manda um presente na frente. Depois você vai lá fazer as pazes. Amém? Shalom, shalom. Shabbat shalom. Vai saber. Boa festa para todos nós. Glória a Deus. Baruch Hashem. Aleluia. Baruch Hashem. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר שם למצוותיו והצוונו לשמוע קול שופר אמן. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, em universo, que nos santificou com os teus mandamentos e nos ordenou ouvir a voz do shofar. Amém. Bênção, brachá do Shesheriano. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן
Razé. Amém. Bendito sejas tu, nosso Deus, Rei do universo, que nos conservaste em vida, nos amparaste e nos fizeste chegar a esta época festiva. Amém.
Marquinha, os Capelinha, que vieram nessa noite. Todarabá, muito obrigado pela presença de todos. Não vai embora. Nós vamos, depois da brachá sacerdotal, mercado e corramento, nós vamos começar o nosso jantar. Eu queria falar com cada um, com certeza. Vamos ficar em pé, vamos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Hashem e Yeshua HaMashiach, Adonai, o Moshiach Yaká. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shana Tová e Shabbat Shalom. Shabbat.